E nós voltamos a falar ao vivo com Bruno Vicari, direto de Moscou. Mais uma vez, bom dia para você, Bruno. Hoje tem jogo decisivo para os nossos hermanos, a Argentina, que precisa da vitória para se classificar para as oitavas de final, né, Bruno? Você acredita que Messi e companhia vão vencer a Nigéria e avançar nesse Mundial? Ou eles têm risco aí de ficarem de fora? Que vergonha vai ser, né, Bruno? Sim, Cássio. Bom dia mais uma vez. Para quem está acordando agora, são 11h30 já por aqui. Cássio, o risco existe, claro, o risco é enorme, porque a gente estava vendo na matéria da Patrícia, né? A Patrícia estava explicando. A Argentina está em último lugar no grupo, então ela precisa vencer a Nigéria. Só que só a vitória não basta, porque ela tem que vencer e torcer para a Islândia não vencer a Croácia. Se a Islândia vencer a Croácia, aí a Argentina vai precisar de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença, porque ela tem um saldo pior do que o time da Islândia. Então não é simples. A Argentina está muito pressionada, como você falou, são várias mudanças na equipe, pelo menos 4, aliás, esse é um problema da Argentina, do Sampaoli. Desde que ele chegou na seleção da Argentina, a gente imaginava que ele faria com a Argentina o mesmo que o Tite fez com a seleção brasileira, sabe? Assim, ó, meio que num passe de mágica transformasse tudo. Isso não aconteceu. Ele não conseguiu encontrar uma equipe, um esquema bem definido. Então, em relação à última partida, vão ser pelo menos 4 mudanças. Tirou o goleiro, que fez besteira na última partida, vai mudar o meio de campo, o Di Maria deve entrar na equipe, o Banega também, e ainda uma mudança no ataque. Saiu o Agüero para a entrada do Higuaín. O curioso dessa história toda é que a gente não sabe que essas ideias de mudança são do Sampaoli ou são dos jogadores. Porque tem uma imagem do treino de ontem que é muito forte, que é o Mascherano, importante jogador, líder da seleção argentina, escalando o time e passando esse time para o Sampaoli. Então, quer dizer, o técnico está sem moral nenhuma, tem jogador escalando, claro que ele tem que ouvir o jogador, isso muitas vezes acontece, é normal, mas assim, no vestiário, e não em uma forma tão exposta que mostra, assim, uma fragilidade do treinador. Então, quem está escalando o time da Argentina é o Mascherano. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver logo mais contra a seleção da Nigéria. A partida acontece às 3 da tarde aí do Brasil, às 9 da noite aqui no Brasil. Imagino que tenha muita gente torcendo contra a Argentina, mas é difícil você apostar contra o Messi, né? Como é que eu vou apostar contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo? Quando tem um cara desse em campo, a gente sempre imagina que ele vai resolver o jogo, né? Então, eu ainda acredito na seleção da Argentina, sim. Sabe o que é o pior, Bruno? Eu também acredito que a Argentina vai passar de fase ali em segundo lugar. Acho que o Messi vai resolver jogar e mostrar o seu futebol. Outra coisa, Bruno, geralmente as equipes estão jogando com essas famosas linhas de 5 ou 4 defensores lá atrás. Só que a Sérvia vai pro tudo ou nada contra o Brasil. Precisa vencer para se classificar. Tu acha que se a Sérvia ir para cima vai abrir espaço para o Brasil poder mostrar o melhor futebol? Talvez essa seja uma vantagem ou uma diferença dos últimos 2 jogos, quando os adversários não precisaram jogar, deixaram o Brasil jogar à vontade. Dessa vez a Sérvia também precisa do resultado, mas não dá pra gente apostar em um jogo fácil não, viu, Cássio? Me imagina assim, jogo aberto, é lá e cá, vamos trocar golpes aí como se fosse uma luta aberta de boxe, né? Não é não. A Sérvia é um bom time, a gente estava vendo na reportagem do Sérgio Uti, ele é um time muito alto, é o time mais alto da Copa do Mundo, é o terceiro time mais pesado, então mostra que eles têm uma força física também muito grande e principalmente o Brasil tem uma deficiência na defesa que é aquela jogada aérea. Os últimos 5 gols que o Brasil sofreu foram assim, jogada ali de bola parada, ou cobrança de escanteio, ou cobrança de falta e por cima a seleção sofre o gol. Então aconteceu, por exemplo, no jogo contra a Suíça e essa é a principal arma da Sérvia. Até por isso, como a gente falou aqui um pouco mais cedo, o Tite pensa ou analisa alguma mudança na equipe para tentar deixar a equipe com mais controle de jogo no meio de campo e também mais alta, aí, o time mais alto. Então, por isso não vai ser surpresa, ainda não estou acreditando já nessa mudança, mas não vai ser surpresa se o Renato Augusto entrar na equipe. Ô Bruno, até eu estou vendo muitos, eu estou escutando bastante Copa do Mundo, acompanhando aqui na cobertura no SBT, muita gente também está criticando que o Tite, aquela questão dele morrer com as ideias na mão, até de não mudar a equipe enquanto a equipe não está apresentando o melhor futebol. Tu acredita que o Tite vai manter então esse esquema com o William aberto na direita, com o Coutinho no meio, ou está na hora mesmo de mudar a equipe de acordo com o adversário, como muitas seleções fazem? Então, isso é interessante, porque assim, quando o cara não, a característica do Tite é de não mudar, tá? Outro, por exemplo, Fábio Carille também, que trabalhou com o Tite, é assim lá no Corinthians. Aí quando o cara vence, assim, a gente fala, esse técnico é convicto, porque ele tem a ideia dele, não muda e consegue o resultado. Agora, quando não é o teimoso, né? Quando não vence, vira um cara teimoso. O Tite não é de fazer grandes mudanças.
Eu imaginava, sim, que ele faria a mudança da entrada do Douglas Costa no lugar do William. Acho que isso já estava muito encaminhado já para essa partida. A questão é que o Douglas Costa se contundiu. Então, não sei se sem o Douglas Costa ele vai mexer no esquema. É difícil você pensar na saída do William para a entrada de outro jogador simplesmente por ali. Por exemplo, Tyson, um cara com a mesma característica. Se ele for mexer na equipe, aí é uma mudança até mais drástica, uma mudança no sistema, como a gente estava falando. Vai sair um jogador do ataque, ou o William, ou até o Gabriel Jesus, para a entrada de outro atleta no meio de campo. É difícil a gente ver o Tite fazer uma mudança tão drástica assim, em um intervalo tão pequeno entre as partidas. Mas, claro, ele tem a comissão técnica dele, ele tem os estudos dele, se ele achar que é necessário, ele tem que fazer sim. É verdade, também concordo contigo, Bruno. E vamos torcer, né, para que o Brasil consiga resolver logo essa partida, essa parada logo no primeiro tempo e não deixar lá para os minutos finais como foi na Costa Rica, né? Que sofrimento. Ah, mas pode esperar sofrimento, viu, Cássio? Dificilmente a gente vai ver um jogo tranquilo para a seleção brasileira. Claro, posso estar enganado. Quando o jogo começa ali, de repente as coisas acontecem, o Brasil faz um gol no começo e aí o jogo muda. Mas dificilmente a gente vai ver esse cenário. Como a gente estava falando, a Sérvia é uma seleção muito forte e até uma curiosidade, né? A única vez que o Brasil e Sérvia jogaram foi na preparação para a Copa do Mundo de 2014, no estádio do Morumbi. O jogo foi 1-0, um gol suado do Fred no segundo tempo, aquele gol de centroavante, o Fred caído, bola pipocando ali para todo lado e o Fred conseguiu fazer o gol. Então, a gente até esperava uma situação mais fácil até no jogo contra a Suíça, mas esse jogo contra a Sérvia vai ser bem complicado sim. Dificilmente a gente vai ter um alívio logo no início da partida. É até curioso, né? Porque são 3 jogos na primeira fase, mas esses 3 jogos são com um caráter muito tenso, né? E a gente sente essa tensão também por aqui. A seleção... sabe que está um clima assim meio estranho, não é, claro que existe confiança, mas não está com aquela tranquilidade. Tem pressão, tem essa questão do Neymar irritado com críticas, então é importante que o Brasil consiga vencer esse jogo para, claro, avançar de fase, que é o mais importante, mas para também ter confiança e ter tranquilidade para a fase de oitavas de final. Bruno, não é só o Brasil, né? Tem outras seleções, grandes seleções aí passando trabalho com seleções de menor expressão, né? Essa Copa do Mundo tá bem diferente, a zebra tá querendo dar as caras. Bruno, outra coisa, a programação para quem está acordando agora, programação da nossa seleção brasileira para esta terça-feira, véspera de decisão contra a Sérvia. Isso, então vai ter um treino agora à tarde, tá? É o treino no estádio da partida, lá no estádio do Spartak. E aí também nesse treino tem a entrevista coletiva do Tite e a gente vai poder, e o Tite vai revelar quem vai ser o capitão da equipe. Esse ponto do capitão também é um ponto importante, porque a gente sabe que essa questão de liderança é importante dentro de um time, é importante dentro da seleção brasileira, principalmente em um momento onde os nervos estão à flor da pele. E por que isso é muito importante? Porque a gente tem na seleção brasileira 3 jogadores que estão pendurados. O Casemiro, o Neymar e o Felipe Coutinho. Então imagina só o Brasil se avançar, passar para oitavas de final e não contar com o Neymar, não contar com o Felipe Coutinho, não contar com o Casemiro. Então esses caras não podem levar cartão. O cartão que o Casemiro tomou foi um cartão por causa de uma falta que ele fez. Mas o cartão do Neymar e do Felipe Coutinho foi por reclamação. Então os caras têm que estar tranquilos porque eles não podem mais levar cartão. E não podem levar cartão nos próximos 3 jogos, senão eles vão desfalcar o Brasil. Os cartões só são zerados a partir da fase de semifinal. Então não pode levar cartão nessa quarta-feira. Se avançar nas oitavas também não pode levar, porque se levar não vai jogar as quartas de final. E se levar nas quartas não vai jogar semi. Então assim, tem que estar com a cabeça no lugar, tranquilo, principalmente esses homens de frente. Não adianta dar chilique, tá? Quer dar chilique, dá em casa. Ou vai chorar no travesseiro, vai chorar na cama, que é lugar quente, porque se der chilique em campo, vai levar cartão e vai desfalcar o Brasil. Então eu sei que os jogadores têm conversado com o Neymar, olha, a gente sabe, você está irritado. Eu sei que os jogadores têm conversado com o Neymar, olha, a gente sabe, você está irritado, está nervoso, mas fica tranquilo, porque o seu destempero não pode prejudicar a seleção. E não dá para pensar o Brasil jogar uma partida sem Neymar, sem Felipe Coutinho, porque aí são desfalques muito grandes, não é, Cassius? Verdade, Bruno. Olha só, então é bola no pé e bico calado, né? Mas de Tito vai ter que abrir a boca. Palpite para essa partida, Bruno. Pode falar. 1-0, vai. 1-0, sofrido, suado, os 44 do segundo tempo, só para você ficar nervoso. Quer me matar do coração? Tô muito novo. Não, alivia aí. 1-0 mesmo.
Bate o martelo? Tá bom. Então eu vou te deixar mais tranquilo. Vai ser 1-0 aos 15 do segundo tempo, para você não ficar tão nervoso assim. Boa, tá bom, tá bom. Eu consigo sofrer um pouquinho menos. Valeu, Bruno. Obrigado. Informações direto de Moscou. Valeu, abração. Até amanhã, hein? Bom, gente, vamos seguir aqui com o SBT Notícias.